A unidade de disco rígido, o coração de todo computador, um dos equipamentos mais notáveis da tecnologia informática. A unidade de disco usa o eletromagnetismo para ler e gravar informações eletrônicas em áreas microscópicas, gravando e recuperando com exatidão cada bit em meio magnético com tolerâncias de alguns milionésimos de milímetro. Uma unidade da Seagate, fabricada para durar pela líder mundial em fabricação de discos, oferecerá a você desempenho confiável por anos a fio, contanto que seja manuseada com cuidado. É importante saber cuidar da sua unidade de disco para evitar problemas. Se ela for danificada, os efeitos podem não aparecer até um momento crítico, e aí dados preciosos podem ser apagados, impedindo o funcionamento do computador e criando uma dor de cabeça monumental. As duas principais causas de danos aos discos são manuseio incorreto e descargas eletrostáticas. O manuseio incorreto resulta em dano físico. Geralmente ocorre quando o cabeçote de leitura e gravação, que é rígido, se choca contra a frágil superfície magnética, criando uma cavidade e espalhando material magnético. O resultado é a perda de dados e a criação de um defeito insolúvel que causará problemas no futuro. O disco pode ser danificado por quedas, por choques, pela água, por mudanças bruscas de temperatura ou por contato com ferramentas usadas incorretamente. Muito menos óbvio, mas igualmente prejudicial, é o dano causado pela eletricidade estática, pequenas mas perigosas descargas elétricas que podem ocorrer quando se toca na placa de circuito impresso. Mesmo uma descarga minúscula pode estragar uma unidade de disco rígido, sem deixar marcas. Tais danos podem fazer com que a unidade pare de funcionar a qualquer momento. O efeito nem sempre é imediato. O sistema de defesa 3D da Seagate reduz a taxa de falhas e de devoluções através de eficientes medidas de segurança, desde a nova capa protetora Seashell até proteção antistática e software de gerenciamento de discos. Para evitar qualquer dano aos seus discos, tome cuidado ao recebê-los, manuseá-los e despachá-los. Ao receber e armazenar unidades da Seagate, cuidado com estrados ou caixas em mau estado. Antes de desempacotar, examine tudo e tome notas detalhadas de qualquer dano visível. Veja se há sinais de dano causado pela empilhadeira, ou se o pacote foi molhado, ou se há amassados nas quinas ou em outros lugares. Cuidado ao transportar as caixas. Sempre carregue com as duas mãos uma caixa de cada vez. Evite mudanças bruscas de temperatura. Se os discos mudarem de ambiente e a diferença de temperatura for maior que 10 graus centígrados, aguarde 24 horas antes de ligá-los, para permitir a ambientação. Tome especial cuidado ao desempacotar a unidade e prepará-la para a montagem. O manuseio errôneo nesta fase é a principal causa de falha no disco. Para diminuir os riscos, mantenha a unidade na capa protetora Seashell o quanto possível durante o processo de integração. Nunca empilhe unidades desempacotadas. Sempre as coloque horizontalmente numa superfície de trabalho acolchoada, longe das bordas. Mantenha a bancada limpa e arrumada. Use superfícies de proteção, tais como tapetes antistáticos macios. Para evitar estática, mantenha-se aterrado e aterre tudo que estiver perto do disco. Use tiras de aterramento no pulso ou no calcanhar. Teste os materiais antistáticos diariamente com relação a um terra de referência. É preciso usar tiras nos dois calcanhares. Se o pavimento for isolante, é preciso forrá-lo com um tapete condutor. A capa Seashell, sendo transparente, permite a leitura do código de barras sem precisar desempacotar. Para retirar a unidade da capa Seashell, coloque-a numa superfície lisa com a placa de circuito para cima. Abra a capa levantando as abas laterais que dizem Lift. Nunca encoste na placa de circuito. Se usar carrinhos metálicos, verifique que estejam aterrados. Cuidado com as ferramentas. Qualquer coisa que gere estática deve ser mantida longe dos componentes sensíveis. Tome cuidado ao instalar ou reempacotar a unidade. Ela ficará inutilizada se a rosca dos parafusos de montagem for danificada ou se um conector se quebrar. Ao colocar a unidade em um transportador, ao reempacotá-la para revenda ou ao devolvê-la à Seagate, sempre use embalagem da Seagate ou outra aprovada para unidades de disco rígido.
Mesmo uma unidade defeituosa que esteja sendo devolvida a Seagate para reparo ou troca, precisa ser tratada com cuidado, pois pode ainda estar operacional. Use embalagem adequada para garantir transporte seguro. Para resumir, ao lidar com sua unidade de disco, evite choques mecânicos e elétricos ou mesmo quedas. Trabalhando juntos, podemos tornar sua empresa mais eficiente e mais lucrativa e garantir a qualidade prometida pela Seagate.